Olá a todos, meu nome é Vitória Lambegraffi, sou aluna de jornalismo da PUC Campinas e hoje eu estou aqui com a Samela de Carvalho para falar sobre a dissertação de seu mestrado, nomeado de Convergência e Transmídia, uma análise no universo cinemático da Marvel, feito na PUC em 2020. Samela, é um prazer estar aqui com você, muito obrigada por aceitar o convite. Eu gostaria que você se apresentasse, contasse um pouco da sua trajetória, principalmente a trajetória acadêmica. Ok. Bom, meu nome é Samela, eu sou formada em Publicidade e Propaganda, me formei em 2008 no Centro Universitário Adventista de São Paulo. Depois eu comecei a trabalhar na área de televisão especificamente, e aí eu fiz uma pós-graduação em Inteligência Competitiva, focada mais na área que eu trabalhava na época em análise de audiência, que era a função que eu exercia. E isso me despertou na época eu diria um fenômeno na época, que hoje é algo tão comum para a gente, que era essa interação entre meios, né? Como a televisão não era mais um meio que existia e funcionava isoladamente. Então, eu fiz a minha monografia na pós-graduação analisando o panorama da TV digital e das interações entre a televisão analógica e a TV digital no Brasil. E eu fiquei com isso como um ponto de interesse de estudo, né? Então, em 2017, eu comecei a procurar um programa de mestrado e eu busquei o PPG Limiar, justamente pela interdisciplinariedade que existe no programa, de trabalhar com diversas áreas de conhecimento, né? Não é um programa exclusivo em comunicação, mas o fato de trabalhar com arte e com mídia era algo que me interessava bastante. E aí eu queria trabalhar com aspectos mais relacionados a convergências narrativas transmídia, como um desdobramento dessa relação, dessa nova relação da televisão com os meios digitais, né? E foi assim que eu acabei fazendo meu mestrado nessa área, e por conta disso, eu acabei escolhendo esse objeto de estudo que você mencionou. Primeiro eu quero parabenizar pelo seu trabalho, e eu queria conversar um pouquinho sobre a questão da convergência em si, né, propriamente dita. Eu vi que você usou como referência, né, um dos autores, o Jenks, que é um dos pais que mais falam aí sobre a convergência, e ele fala, né, a questão de a convergência ser o conceito, ele se refere à tendência de adaptação das mídias à internet, mas eu achei interessante que você citou e trouxe a questão de também ser cultural, né? Esse processo não só a tecnologia permite que a convergência exista, mas também esse comportamento do ser humano. E hoje em dia os nossos usuários, eles são muito mais participativos dos meios de comunicação. Eu gostaria que você comentasse um pouco como essa convergência, assim, os pontos negativos e positivos no meio social. Tá. Bom, eu achei legal que você mencionou essa questão não apenas do aspecto tecnológico, né? Porque a gente tem uma tendência de analisar isso de um ponto de vista superficial e muito comum, um estudo a partir de um determinismo tecnológico, de que a tecnologia vai determinar o comportamento das pessoas. Mas, na verdade, quando as tecnologias elas são criadas, elas não são criadas com todo o potencial de utilização que elas existem. Então, quem determina a forma de utilização acaba sendo o usuário. Então, às vezes, a gente tem inúmeros casos de tecnologias que são criadas, desenvolvidas para uma finalidade, e os usuários acabam transformando aquilo e utilizando para uma finalidade diferente. Então, essa interação dos usuários, como você falou, ela traz muitas vantagens. Eu diria como uma das principais é uma certa democratização da informação, apesar desse ser um conceito que o Pierre Levy traz bastante, né? E ele parece ser um pouco utópico até, de que a comunicação, de que a informação ela passa a ser democratizada, mas querendo ou não querendo, pensando de um ponto lá, como um ponto positivo, essa participação, essa interação dos usuários acaba deixando sim a informação mais democrática, porque ela deixa de ser concentrada em determinados de um número X de meios de comunicação, de detentores desses meios de comunicação, que acabam sendo uma fonte de poder, porque para você ser representante, para você ser uma figura central no meio de comunicação, você é detentor de poder, tanto da informação e muitas vezes de poder econômico, porque produzir comunicação não é barato num contexto pré-digital. Produzir comunicação acaba sendo algo que exige um investimento econômico, um investimento financeiro alto. A partir dessa interação dos meios digitais, os usuários eles acabam tendo um poder de influência, eu diria, se não de completa decisão, em como os meios de comunicação passam a trabalhar.
Então, um usuário, eu cito como exemplo, como eu gosto dessa área de entretenimento, de arte, eu cito como exemplo as manifestações de fãs a respeito na pré-produção, por exemplo, de filmes e de séries. Então, a partir dessa interação, na pré-produção, a gente tem alteração de roteiro, a gente tem alteração de fotografia, a gente tem alteração de elenco até, porque os fãs daquele determinado produto comunicacional passam a interagir e a reivindicar o poder de influência que eles têm a partir daquela interação. Agora, de um ponto de vista negativo, a gente tem também... o Humberto Eco fala que a internet deu voz aos ignorantes, né? Então, ao mesmo tempo, a gente tem uma possibilidade de participação sem tanto critério que os processos e os meios de comunicação exigem. Então, a gente passa por uma situação em que qualquer um pode falar qualquer coisa. E na internet, com os meios digitais, isso acaba sendo validado, porque a internet também é um meio, e a gente sabe que o meio de comunicação é uma validação. Um meio de comunicação, ele causa uma impressão, ele causa uma determinação de que aquela informação, de que aquela comunicação tem alguma validade. Então, a partir do momento que qualquer usuário pode falar qualquer coisa, do jeito que quiser, sem qualquer critério, seja um critério de veracidade ou de qualidade da informação, a gente tem aí um problema sério acontecendo. E aí, a raiz desse problema, eu diria que está no analfabetismo digital que a gente ainda tem na nossa sociedade. Apesar de a gente estar vivendo numa sociedade ultra conectada, e a pandemia ainda impulsionou a gente mais ainda para essa necessidade de conexão, né? Em que a gente quase não tem diferenciação entre o real e o virtual, as coisas se tornaram muito orgânicas, a gente ainda assim tem uma sociedade pouco alfabetizada digitalmente, em que essa participação ela não tem um preparo para que ela aconteça, ela não tem uma raiz ali no usuário para que ele participe da forma certa, para que ele participe de forma a que realmente a participação do usuário seja uma democratização da informação e não uma desqualificação dessa informação. Né? Uhum. Puxando também para o lado da Marvel, né? Tem muita participação dos fãs, né? Jenks fala sobre a questão da inteligência coletiva, onde o público também interage, leva isso para além dos filmes, dos produtos. Você acha que no mundo da Marvel, talvez entre o público que assiste, tem ali uma pressão para que você consuma todos os conteúdos, mesmo que Jenks fala que o conteúdo, para ter a convergência, ele precisa ser independente. Mas dentro do universo tem aquela pressão para que se consuma tudo, para que toda hora você saiba sobre todos os assuntos, como você falou. A informação agora está mais democratizada, mas aí todo mundo acha que tem que saber de tudo, tem que ler tudo, saber tudo sobre os filmes. Você acha que tem essa pressão que seria negativa? Olha, eu diria que existe e não existe. Existe no seguinte sentido. Existe sim uma pressão e até talvez uma necessidade para que os objetos que a Marvel produz dentro de um mesmo meio, então, por exemplo, a sequência de filmes, elas são extremamente conectadas. O aspecto narrativo dos filmes é completamente conectado. Então, se você não assistiu um filme, a sua experiência não é completa ao assistir o próximo. Nesse sentido, existe sim, eu diria que existe sim uma pressão para que esse consumo ele acabe acontecendo em cadeia. Mas, ao mesmo tempo, e como eu falei, isso é opcional, porque a pessoa ainda consegue assistir, eu diria, usando o exemplo nominal, ela consegue assistir apenas os filmes do Thor, não assistir nada do Homem-Aranha e assistir lá no final a sequência dos Vingadores. Uhum. Consegue, ela vai ter uma experiência ok, ela vai aproveitar aquele consumo. Agora, não existe eu acredito que hoje, atualmente, e eu acredito que a Marvel, inclusive, está trabalhando para mudar isso, para trazer ainda mais, para prender ainda mais a sua audiência, é que ainda não existe de forma completa uma pressão para que se consuma todos os produtos em meios diferentes. Então, o universo cinematográfico, apesar dele incluir séries, e na minha dissertação eu falo disso, a pessoa consegue sobreviver no universo cinematográfico, no universo cinemático da Marvel, apenas consumindo os filmes. Ela consegue. Ela consegue sobreviver apenas consumindo séries, ela consegue sobreviver apenas consumindo quadrinhos. Ou apenas... Os curtas, eu não diria que ela consegue sobreviver. Os curtas acabaram se tornando algo à parte, digamos assim. Então, ainda assim, agora, existe claramente um movimento
E não, eu acredito da Marvel e não apenas da Marvel, eu brinco, inclusive, com os meus alunos que se eu fosse refazer minha dissertação agora, eu estava lascada, porque nesse período em que eu terminei a dissertação, início de 2019 para hoje, a Marvel entrou muito forte com a iniciativa das séries nas plataformas de streaming, especificamente no Disney Plus. Então, e essas séries estão extremamente conectadas com o universo dos filmes. Então, eu acredito que existe sim um esforço muito grande para conectar ainda mais e para fortalecer esse vínculo. E é lógico que é óbvio do interesse de uma grande corporação como a Marvel, que pertence à Disney, prender as pessoas e trazê-las de um meio para o outro para que elas fiquem cada vez mais participantes, cada vez mais consumidoras de tudo que é produzido naquele universo. Sim, eu já ia comentar também na questão que agora atualmente a Disney realmente tem as séries, né, do Loki, da Wanda, que realmente vai ter ali para os próximos filmes, eles têm relação. E os filmes têm uma adesão muito maior do que as séries, né? Então, quem é o fã mesmo, que consome, estaria consumindo todos esses meios, esses canais. E eu ia perguntar também a questão que tem as séries de televisão, que eu acho que você cita, né, na sua dissertação, Sim. mas que hoje em dia elas não são, né? Por exemplo, já encerrou a série de televisão na emissora ABC. Você acha que no meio da convergência, os meios tradicionais, como a televisão e as emissoras de TV, elas vêm perdendo espaço ou a gente está consumindo de uma forma diferente e nós não percebemos? Até se eu tiver condições, um dia eu quero estudar isso. Eu acredito que a gente está vivendo um momento de convergência de linguagem, não apenas dos meios. Quando a gente fala de cinema, de produção dramatúrgica, então a gente pode perceber, é muito claro hoje, em vários aspectos, tanto na linguagem visual, nas direções de fotografia, que séries e filmes, séries de TV, séries de streaming e filmes têm se tornado cada vez mais parecidos esteticamente. E a gente vê um fenômeno também que os próprios atores, que antes a gente tinha grandes atores, os principais atores do mercado mundial, eles atuavam em filmes. Dificilmente você veria um grande nome do cinema atuando em séries. E hoje é cada vez mais comum que a gente veja esses grandes nomes, vencedores de Oscar, etc., participando também de séries. Então, existe uma aproximação. E aí eu diria também o seguinte, que essa linguagem de televisão e streaming, ela acabou se tornando a mesma, praticamente. Então, a gente vê que nas séries que são disponibilizadas nas plataformas de streaming, utilizando o próprio exemplo da Disney e da Marvel, elas ainda têm um formato parecido com o que a gente teria o consumo na televisão. São episódios. A Disney, diferente de outras plataformas de streaming, lança semanalmente as séries da Marvel, ela não lança todos de uma vez. Então, tem ainda características que são similares à televisão. O que eu acho que mudou aí, não é o conceito do produto, porque o produto continua sendo muito parecido, aquela série ela teria condição de passar na televisão naturalmente, mas o acesso, ele acaba ficando mais concentrado na internet, porque as pessoas não estão apenas consumindo mais televisão aberta, como a gente conhece no Brasil, né? As televisões abertas nos Estados Unidos, a ABC que você citou, elas estão consumindo cada vez mais as plataformas de streaming, e aí é um outro fenômeno da convergência, que é essa questão de você ter condição de assistir onde, quando, do jeito que você quiser, o que a televisão tradicional não nos permite. Então, a linguagem televisiva, ela continua presente. A televisão, como meio físico, o aspecto da TV no centro da sala, e o Jenkins fala sobre isso, né? Ele fala da caixa preta, que é aquela televisão que é o centro de tudo na sala de uma casa, isso está cada vez menos deixando de ser algo presente, especialmente nesse público que consome esse tipo de produto, que é como exemplo da Marvel, dessas grandes franquias. Majoritariamente o público que vai consumir esses produtos é um público um pouco mais jovem, que já está completamente submerso no universo digital. E algumas plataformas que nós vemos hoje em dia, a gente não pensava nisso há 10 anos atrás. A gente se surpreende como a forma que vai lançando novos meios, né, novas plataformas para gerar conteúdo. Você acredita que para os próximos anos podemos esperar novas formas de consumo e circulação de conteúdo, principalmente na Marvel? Olha, é difícil a gente prever, né? Eu tinha, há um tempo atrás, eu acreditava muito na realidade virtual, na realidade aumentada, e ainda não pegou. Pode ser que ainda pegue.
eu não teria como prever e dizer assim, em quanto tempo isso vai acontecer, mas eu acredito que essa nova movimentação que a gente está vendo agora em relação ao metaverso, e aí, quem não está entendendo muito bem esse negócio de metaverso, eu recomendo muito que assista o filme Player One, do Steven Spielberg, que mostra essa interação real e uma vida que acontece completamente sem limites dentro de um ambiente virtual. Eu acredito que as experiências no metaverso, elas com certeza vão acabar fazendo parte dessas estratégias, principalmente de grandes franquias, de grandes marcas, e que vão sim ter impacto e vão sim ser também plataformas de consumo e de distribuição de conteúdo. Quando isso vai acontecer, como isso vai acontecer, é algo que está completamente aberto, vai depender muito da criatividade envolvida nesse processo e também, eu diria, na forma como nós, consumidores, vamos interagir nesses ambientes. Então, dependendo da adesão e da forma como as pessoas vão interagindo nesse novo conceito de metaverso, isso vai, inclusive, moldar como essas novas estratégias de produção e distribuição de conteúdo vão acontecer. Sim, e também seria diferente a distribuição nos Estados Unidos, né, do que no Brasil, por exemplo, né? A questão de como a gente está mais adepto à convergência, talvez mais recente do que já nos outros países, né? Então tem essa questão também, eu acredito, de talvez Sim. demore mais para nós aqui brasileiros. Sim, o Brasil é um país muito conectado, é um dos países que gasta mais tempo na internet quando a gente vê os índices, mas a gente é muito conectado assim, tecnicamente de forma limitada. Então, as pessoas contam como pessoas conectadas, por exemplo, quem tem apenas o acesso ao WhatsApp no celular. A pessoa sabe usar o WhatsApp e esse é o tipo de conexão digital que ele tem. Não tem todas as interações e as camadas de participação que a gente pode encontrar em outros públicos. É normal acontecer isso, o Jenkins também fala disso, né? Que os países mais desenvolvidos, com maior poder aquisitivo, eles acabam sendo pioneiros nessa forma de consumo. E com o tempo, isso vai chegando nos outros países. Então, sem dúvida nenhuma, o Brasil deve demorar ainda um pouco mais dessa popularização acontecendo em outros países, principalmente Estados Unidos, até que essa popularização chegue até o Brasil. A tendência é que chegue em algum momento, mas ela realmente é sempre mais lenta, por conta das características socioeconômicas do nosso país. Certo. E já caminhando para o final, eu gostaria de saber de você o que você mais tirou assim desse trabalho, né? Qual lição ficou para você mais importante? Para mim, o mais importante é que a gente reflita sobre o que é o papel do usuário, a comunicação ou do consumidor, né? A comunicação, ela nunca é feita para a gente mesmo, né? A gente tem uma tendência, muitas vezes, de pensar a comunicação do nosso lugar de fala, da nossa visão, dos nossos conceitos, dos nossos gostos. Mas a comunicação é sempre para o outro. Então, quem está num papel de emissor, quem está do lado de cá, daquele gráfico tradicional da comunicação, quem está aqui na pontinha do emissor precisa entender quem vai estar lá na outra pontinha, que é o receptor, que nem é um receptor mais passivo, a gente tem um receptor que é interativo hoje. Então, é a gente entender essa pessoa, ouvir essa pessoa, e não pensar apenas de um ponto de vista da comunicação de massa, que enxerga um grande montante meio abstrato de pessoas. A gente precisa entender que a comunicação está se tornando cada vez mais personalizada. Então, as narrativas transmídia, que foi meu objeto de estudo bem específico, mostram exatamente isso, oferecer possibilidades de personalização, oferecer possibilidades de que a experiência do seu usuário, do seu telespectador, ouvinte, consumidor, o que quer que seja, ela esteja de acordo com aquele indivíduo, analisar as coisas de forma relativamente individual, perceber as pessoas. Comunicação nunca é para a gente, sempre é para o outro. Esse, para mim, é o principal ponto que eu tirei de estudo que eu estudei e que eu quero continuar estudando. Uhum. E falando em estudar, o público aqui do Digitais, né, que irá assistir a entrevista, é formado muito por alunos de comunicação social, publicidade, jornalismo, RP. Eu gostaria que você deixasse um recado para eles sobre a questão da importância, né, de você estudar, de participar dos projetos de pós-graduação, mestrado, não só em convergência, mas a área de comunicação no modo geral. Tá. Bom, a gente tem uma tendência, muitas vezes, de achar que o estudo acadêmico especificamente, um aprofundamento acadêmico, ele é dissociado da prática profissional. As pessoas muitas vezes olham para a academia e não enxergam
que existe uma grande conexão entre academia e prática. Esse conceito, essa visão é completamente distorcida, porque, na verdade, tudo que a gente faz na prática profissional, ela vai vir a partir do estudo. Pode não ser o seu, mas alguém estudou, alguém propôs, alguém pesquisou, alguém se aprofundou, para que daí a gente aprenda técnicas específicas que vão possibilitar que a nossa atuação profissional na comunicação seja cada vez maior. A gente vive um momento da comunicação que está em uma transformação muito grande, uma transformação muito rápida. A gente vive um momento na nossa sociedade que tudo se transforma muito rápido por conta das mudanças tecnológicas. Os avanços tecnológicos recentes, eles aconteceram num espaço de tempo muito mais curto que todos os anteriores aconteceram. Então, o fato da gente permanecer em constante estudo e aprofundamento vai permitir que a comunicação ela avance e que ela contribua cada vez mais para a sociedade, porque esse também é um papel importante da comunicação, é que a gente tenha a condição de contribuir para a sociedade, não apenas trabalhar do ponto de vista de potencializar o consumo, mas sim de contribuição para o desenvolvimento de uma sociedade. E a comunicação é essencial nesse processo. Se a gente não estudá-la, a gente vai cada vez mais perder a capacidade de que ela seja realmente útil e relevante para a nossa sociedade. Bom, muito obrigada, Sam. Foi um prazer conversar com você.